A minha história começa quando a rainha é deposta. E então o rei começa a procurar por uma nova rainha. Assim eu acabo parando lá no palácio, onde eu recebo um tratamento de beleza. Porém, antes de me encontrar com o rei, o meu primo, que me criou, me instruiu para que eu não contasse para ninguém que eu era judia. E assim que eu me encontro com o rei, ele fica completamente encantado pela minha beleza. E logo em seguida, ele já coloca uma coroa de rainha na minha cabeça e me declara rainha por toda a Pérsia. Um tempo se passou e o rei declara Ramã uma das maiores autoridades da nobreza. Então ele exigia que todos se curvassem a ele. Porém, o meu primo, ele apenas se curvaria diante do nosso Deus. Então ele nunca se curvava diante dele. Mas isso foi deixando Ramã cada vez mais furioso. Então ele criou um plano para que não só o meu primo fosse punido, mas todos os judeus. Sim, ele queria matar todos os judeus. Então ele consegue que o rei concorde com um decreto que seria escrito por ele mesmo, de que todos os judeus deveriam ser aniquilados. Logo em seguida, meu primo veio falar comigo pedindo ajuda para que eu conversasse com o rei, intercedendo pelo nosso povo. Porém, eu tive muito medo porque entrar na presença do rei sem ser chamada era motivo para ser executado. Porém, o meu primo me explicou que nem eu conseguiria me salvar se esse decreto fosse pra frente. E ele me mostrou que Deus tinha um propósito para eu me tornar uma rainha. Não era por acaso que eu estava naquele lugar. E então eu pedi para que todos os judeus orassem e jejuassem por mim. E logo em seguida eu fui ao encontro do rei. E assim que eu entrei no salão do rei, ele me estendeu o seu cetro. E então ele me fala o seguinte, que ele concederia tudo o que eu pedisse, mesmo que fosse metade do reino. Como eu já tinha um plano em mente, eu pedi para que o rei chamasse Ramã para um banquete que eu prepararia para eles. Imediatamente o rei manda chamar Ramã e Ramã chega lá e então o rei me pergunta novamente o que eu desejo, que ele me daria metade do reino se eu pedisse. E então, como eu estava com outro plano na minha mente, eu fui lá e falei: venham amanhã para um segundo banquete. Então Ramã sai e vai lá se gabar para todo mundo que ele era a pessoa mais incrível do mundo por ter 2 banquetes com o rei e a rainha. E no dia seguinte, Ramã chega para o segundo banquete que eu preparei para eles. E o rei faz novamente a seguinte pergunta: qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que você me peça metade do reino. Então, chegou o meu momento, né? Então eu peço para que o rei poupe o meu povo e revelo que sim, eu sou judia. E que se tivesse que matar o povo judeu, teria que matar a rainha também, né? E então Ramã automaticamente entra em desespero, né? E começa a suplicar pela sua vida. E em seguida o rei se retira. E ele descobre que não só Ramã criou esse decreto contra os judeus, mas ele também estava querendo enforcar o meu primo numa forca que ele mesmo mandou fazer. Então o rei fala para que ele seja executado nessa forca que ele mesmo mandou fazer. E logo após o Ramã ser executado, o rei declara que todos os bens dele viriam para mim. E não só isso, ele também entrega o anel real para o meu primo, Mardoqueu, para que ele fizesse um novo decreto favorecendo os judeus. E não só isso, mas ele também administraria todos os bens que antigamente eram de Ramã e vieram para mim. Quem sou eu? Meu nome é Radassa, mais conhecida como Rainha Esther.